E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como Ramon Dias deve escalar o time do Vasco para a partida contra o Madureira nessa quinta-feira. A pré-temporada do Vasco se encerrou, os jogadores já estão no Rio de Janeiro e podemos tirar ali algumas coisas positivas da pré-temporada. Também podemos tirar ali lacunas que o Vasco vai precisar preencher com reforços, com contratações. O próprio Medel falou que o time precisa de reforços, se quiser brigar por títulos, se quiser se colocar ali brigando nas cabeças. Isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Mas com o que o Vasco tem de momento, tirando ali o que foi aproveitado nessa pré-temporada, como o Ramon Dias deve montar o Vasco, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Conto muito com seu apoio, conto muito com seu compartilhamento. Rapaziada, 2024 já começou, o primeiro mês do ano já tá indo embora, já estamos no dia 23 de janeiro e eu venho aqui nesse vídeo te apresentar uma oportunidade de ganhar em dólar mesmo estando aqui no Brasil. E o melhor, utilizando apenas o seu celular. Com certeza você não sabia disso, mas você vai ficar sabendo agora, não vai mais ficar perdendo tempo. Vocês lembram que nesses últimos vídeos eu trouxe o exemplo da aluna Ana Oliveira, que ela simplesmente resolveu trancar a faculdade de enfermagem e decidiu começar exatamente nesse mesmo negócio que eu venho trazendo aqui nesses últimos vídeos para vocês. E ela teve ótimos resultados, chegando a faturar mais de $2.000 em um mês. E agora eu vou te trazer um exemplo do José Pedro, que está seguindo os mesmos passos que a Ana seguiu e que também tá tendo ótimos resultados. Se liga só. Fala, galera, faz uma semana que iniciei as campanhas e se liga o que aconteceu. No terceiro dia recebi uma comissão de $250. Pode parecer pouco para muitos, mas para mim foi uma grande conquista. São R$1.250, mano. Foi um momento de realização e uma prova de que tô no caminho certo. Obrigado, Thiago Gomes, por me mostrar essa oportunidade. E sério, cara, vocês não sabem como eu sempre fico feliz quando eu vejo aqui que tá funcionando realmente pra vocês esse método. Se você quer ter resultados assim como do José Pedro e assim como da Ana Oliveira, clica aqui no primeiro link do comentário fixado ou da descrição do vídeo, que vai ter uma aula gratuita do meu amigo Thiago Gomes, pra você saber se esse negócio é ou não pra você. Então você não perde tempo, primeiro link aqui no comentário fixado, que vai ter resultados assim, e fazer o seu 2024 ser de fato um ano diferente. Beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para essa partida contra o Madureira, um jogo que eu considero importante. E assim, cara, por que você considera esse jogo contra o Madureira uma partida importante? Cara, o Vasco fez ali duas vitórias jogando no Uruguai, venceu o São Lourenço, venceu o Deportivo Maldonado e agora precisa demonstrar de fato um bom futebol para o seu torcedor. E esse jogo contra o Madureira vai ser muito importante também para testar essa formação, se ela realmente está funcionando ou não, até porque os outros jogos do Vasco, por mais que os outros times também quisessem ganhar, a gente pode falar que eram jogos amistosos. Agora esse jogo tá valendo e com certeza o Madureira vai dar a vida contra o Vasco, não tenha dúvidas disso. E assim, eu acredito que o Ramon Dias vai montar a escalação do Vasco assim: Léo Jardim no gol, Medel jogando como um terceiro zagueiro pelo lado direito, João Vitor jogando como um zagueiro centralizado. Eles podem inverter dependendo ali da situação do jogo. O João Vitor é um zagueiro mais rápido, então ele tem mais velocidade para cobertura, mas o Ramon Dias iniciou dessa maneira, com o João Vitor jogando centralizado, depois ele até inverteu colocando o Medel no centro. O Medel tem uma saída de jogo melhor, mas o João Vitor também não é ruim nisso. Talvez ele tenha colocado o João Vitor para esse duelo contra o atacante. O João Vitor é mais alto que o Medel, então tipo assim, o centroavante do time adversário, quando o goleiro bater o tiro de meta, vai tentar disputar a jogada com o João Vitor. O João Vitor, por ter uma boa estatura, pode vencer no duelo aéreo, pode ter sido um pensamento dele. Jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, o Léo. E aí o Vasco queria num esquema de 3 zagueiros para esse jogo, que foi o esquema que o Ramon Dias iniciou a segunda partida do Vasco contra o Deportivo Maldonado. Talvez tenha sido o melhor tempo do Vasco, assim, em questão de um jogo mais bem elaborado. E aí no meio de campo teremos o Jair jogando um pouquinho mais atrás, o Paulinho jogando mais à frente, caindo aqui pelo lado direito, fazendo jogadas com o Paulo Henrique, que deve jogar como ala pelo lado direito. E aí você pode ter essas tabelas com Paulo Henrique e Paulinho. O Paulinho ultrapassando aqui para buscar a linha de fundo. O Ramon Dias pediu isso para ele no último jogo. E o Paulo Henrique também tem essa liberdade para atacar, sem precisar se preocupar tanto com a defesa, já que o Vasco tem 3 zagueiros. E aí você vai ter o Lucas Piton jogando como ala pelo lado esquerdo, com bastante liberdade para subir.
assim como o Paulo Henrique também. Esse esquema, cara, se ele for bem treinado, se os jogadores conseguirem entender bem o funcionamento, é um esquema bom porque você tem bastante gente no meio de campo, você tem bastante gente atacando pelas laterais e assim, você também tem bastante gente defendendo, só que é um esquema que tem que ser muito bem encaixado, muito bem treinado, senão dá errado. Você viu aí que nos últimos anos muitos times no futebol brasileiro tentaram jogar nesse esquema e não deu certo. Então, assim, tem que ser muito bem coordenado tudinho. E aí o Payet jogaria como esse meia, com um pouco mais de liberdade para cair pelo centro, saindo da esquerda para o centro. Foi assim que ele jogou na última partida e foi muito bem, comandou as ações do time do Vasco, controlou o jogo, voltou atrás para buscar, tava na frente aparecendo para fazer passes, enfiadas de bola, descolando passes que clareavam as jogadas pro Vasco, que deixavam seus companheiros em condições boas de finalizar. Então o Payet jogando com um pouco mais de liberdade. Esse esquema dá essa liberdade maior pro Payet, deixa ele mais solto. E na frente, quase formando uma dupla de ataque, mas com o David com mais liberdade para flutuar pelos dois lados, um pouco mais pelo lado esquerdo. E o Verratti jogando como centroavante mesmo, de fato. Nesses últimos jogos, o Verratti não teve tantas oportunidades de gol. O Vasco não conseguiu executar tão bem os cruzamentos quando o Piton chegava na linha de fundo, quando o Paulo Henrique chegava na linha de fundo. Então precisa que tenha uma coordenação maior, né, na hora desses cruzamentos. Precisa que tenha mais jogadores pisando na área. Tipo, o Piton vai fazer o cruzamento, você tem o David na área, você tem o Verratti, você pode ter até o Paulinho pisando, você tem o Payet também aqui aparecendo na entrada da área. Assim você confunde a defesa adversária, tá ligado? Então assim, é um ponto positivo que teve o Vasco jogando nesse esquema, jogou bem, conseguiu cadenciar a jogada, mas precisa ser muito mais testado. Outra alternativa, se ele quiser sair dos três zagueiros, pô, não tá dando certo durante o jogo os três zagueiros, ele já fez assim no último jogo, né? Ele tirou o Medel e colocou o meio campista que foi o Praxedes. E aí ele veio para esse esquema aqui, cara. O tradicional 4-3-3, né, rapaziada? O tradicionalzão. Deixou o Payet um pouco mais centralizado pelo meio, colocou dois zagueiros, colocou dois volantes, colocou um meia, colocou um ponta, outro ponta e deixou o Verratti como centroavante, aquele esquema mais tradicional, pode ser utilizado ainda mais no Campeonato Carioca, que o Vasco não vai ter tanta obrigação de ficar marcando, se defendendo, vai ficar mais com a bola, ele também pode entrar com esse esquema dando mais liberdade para o Payet e não deixando ele com tanta obrigação de marcar, se bem que o Payet nesses últimos jogos que ele jogou pelo Vasco, jogou os 90 minutos completos no último jogo e estava dando carrinho ali aos 35 do segundo tempo, estava inteiraço fisicamente, então assim, o Vasco vem crescendo bem junto com o crescimento do Payet. Vai precisar de reforços. A gente ainda não sabe, né, a questão do Adson, quando ele vai estar ou não regularizado. Com o Adson regularizado, pode ser que ele já venha sim para esse esquema de 4-3-3, colocando o Adson aqui aberto pelo lado do campo, colocando uma dupla de volantes com o Jair, com o Paulinho, tá ligado? Então, são as possibilidades que o Ramon Dias vai ter e vai testando aí no decorrer do campeonato estadual, no decorrer do campeonato carioca. E tomara que dê certo, tomara que o Vasco consiga se encaixar, independente do esquema, que o Vasco consiga se encaixar, fazer um bom campeonato estadual, chegar pelo menos na final dessa competição, quem sabe vencer esse título e entrar no Campeonato Brasileiro, buscando pelo menos ali brigar por uma vaga em Libertadores da América, brigar pelo menos do 10º pra cima. Já seria algo bom pro Vasco, beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se tu for apostar em Vasco versus Madureira, aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tem as melhores cotações possíveis para esse jogo, tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou tá pago, não tem erro, beleza? Eu fico nessa, abração do Frentista com nós, fui!